E aí, pessoal? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de Física aqui no YouTube. A aula de hoje é uma aula de resolução de exercícios. Resolução da prova da Unesp de 2017. É a primeira vez que nós estamos fazendo vídeo assim no canal. Deixa eu te dar algumas coordenadas para você aproveitar ao máximo esse vídeo. Aqui embaixo na descrição eu coloquei o link do PDF da prova. Clique no link para você baixar a prova e tente resolvê-la antes de assistir esse vídeo. É legal que você tente resolver antes de assistir o vídeo, justamente para que você veja aonde você está travando no conteúdo. Tente fazer a prova com calma e depois volte aqui para ver a resolução completa dos exercícios. Caso você esteja ansioso com alguma questão, aqui mesmo na descrição eu coloquei o tempo que eu resolvo cada uma das questões. Então você consegue aqui embaixo mudar e já ir para o tempo daquela questão que você está doido para saber qual é a resposta. Faremos aqui então a resolução da primeira fase da Unesp. Apenas questões fechadas, objetivas. Se liga no vídeo aí para a gente resolver. Bora para a nossa aula então! Chamo Físico! Bom, na questão então, nós temos João e Pedro lançando um objeto através de uma corda entre as duas janelas de um prédio. Tá? Essa questão, na verdade, ela forma o que a gente chama de pêndulo cônico. Uma questão de pêndulo cônico para a gente abordar aqui as forças que atuam nele. A questão questiona qual é a velocidade angular desse pêndulo. Vamos com calma. Olha para cá. No desenho então da figura, nós temos o pêndulo sendo lançado de um ponto para o outro. A questão me diz que o diâmetro desse movimento circular aqui, feito na base do pêndulo, é um diâmetro de 15 metros. E, obviamente, se o diâmetro é 15 metros, sabemos o raio vale 7,5, metade. Bom, nessa segunda figura, eu represento a mesma situação, porém, vista agora de perfil, de lado, tá? Imagine que as duas pessoas estejam aqui, e o pêndulo está passando aqui, nessa direção. Veja bem, quando eu olho para a figura, a corda está aqui, presa no ponto O, o centro está aqui. Essa base aqui, então, representa justamente o raio desse movimento, concorda? Raio esse que nós já sabemos valer 7,5 metros. Então vamos anotar que o raio desse movimento é um raio, portanto, de 7,5 metros. Beleza. Agora vem cá. Quais são as forças que atuam na bolinha enquanto ela oscila ali de um ponto para o outro, quando ela é lançada de um ponto para o outro? Apenas duas forças atuam na bolinha. São elas: força-peso, atração gravitacional, força-peso essa que aponta lá para o centro da Terra, e além dela, por termos uma corda esticada, temos também a chamada tensão ou tração. Bom, vamos representar a tração? Então, aqui nós temos a tração, tá? Também chamada de tensão. Bom, o aluno muitas vezes ele pode achar que numa situação dessa existe a força que a pessoa empurrou a bola. Cuidado, hein? Essa força ela não existe, afinal de contas, a pessoa não está mais empurrando a bola, certo? A bola já saiu do contato com a mão dela. Então, de fato, apenas duas forças atuam: peso e tensão. Bom, quando a gente olha para esse movimento, nós podemos decompor essa tensão em duas parcelas. Uma parcela vertical e uma parcela horizontal. São as componentes da tensão. Chamarei aqui a vertical de TY e a horizontal de TX. Então tá aí. Força TY, então, na vertical e TX na horizontal. Tá? Bom, repare na figura que esse ângulo θ que o fio faz aqui com a vertical, no desenho eu posso escorregá-lo, escorrega ele para cá, Então ele pode ser representado naquela posição. Agora vem cá, vamos analisar o movimento então dessa bolinha na vertical e na horizontal. Na vertical podemos dizer que ela está em repouso, afinal de contas ela não sobe nem desce. No desenho você observou, o movimento ele ocorre no plano horizontal. Se ela está em repouso na vertical, você sabe, quanto vale a força resultante? A força resultante é zero. Afinal de contas, ele está fazendo curva na horizontal. E se faz curva na horizontal, tem que ter uma força resultante apontando para o centro da trajetória. De quem estou falando? Da força centrípeta. Força centrípeta, fique atento, muitos alunos erram isso.
não é mais uma força no problema. A força centrípeta, na verdade, é a resultante que aponta para o centro da trajetória. No caso, o TX. TX faz o papel de força centrípeta. E podemos escrever, então, TX é igual a força centrípeta. Agora, como calcular a força centrípeta? Aí é a hora da fórmula, né? Você tem que conhecer. Força centrípeta pode ser calculada como sendo mv2 sobre R. Entretanto, nessa questão, não vou utilizar essa fórmula da força centrípeta. Como a questão me pede o valor da velocidade angular, você safadinho, vou escrever, na verdade, a força centrípeta na seguinte forma: mω2R. Lembrava dessa fórmula? Bom, na questão, quem eu estou a fim de descobrir é a velocidade angular. É esse termo aqui que me interessa. Agora que eu já sei TY e TX, igualando a força-peso e a força centrípeta, como relacionar os dois? Vamos para um pouquinho de trigonometria agora, né? Olha para a figura. TX é o cateto oposto ao ângulo θ. TY é o cateto adjacente ao ângulo θ. A relação trigonométrica entre cateto oposto e o adjacente, sabemos, é a tangente. Então vamos escrever que a tangente de θ é igual ao cateto oposto, que seria o TX, sobre o adjacente, que é o TY. Como calcular a tangente de θ? A tangente de θ, lembrando, é o seno de θ sobre o cosseno de θ. Tem que ser igual ao TX, que vale mω2R, sobre o TY, que é mg. Podemos cortar na fórmula o m com m. Vamos substituir os valores, então, na questão. O seno de θ ele me deu, cujo valor vale 0,6. Cosseno de θ também é dado da questão, vale 0,8. Tem que ser igual ao ômega ao quadrado, vezes o raio da trajetória, que nós já sabemos é de 7,5, dividido pela gravidade, que vale 10. Agora é a hora das continhas, né? Vamos fazer essa continha aqui. 0,6 dividido por 0,8 é 3 sobre 4, ou seja, 0,75. É igual a 7,5 dividido por 10, 0,75, ômega 2. Aqui chegamos então que ômega ao quadrado seria 0,75 dividido por 0,75 igual a 1. O ômega então é raiz de 1, que vale 1 radiano por segundo. Então a velocidade angular é de 1 radiano por segundo. Matamos então a primeira questão. Resposta letra A. Questão 2 da prova da Unesp. A questão diz então que nós temos uma esteira e uma pessoa trava o movimento dessa caixa na esteira. A questão pergunta qual é a resultante das forças que a esteira faz sobre a caixa. Vamos com calma, hein? Essa é uma questãozinha que você não pode errar. Representei aqui a caixa e isso, por incrível que pareça, é a mão da pessoa. Tá? Quais são as forças que atuam nessa caixa sabendo que ela está em repouso? Bom, a primeira clássica, né? Peso. Tem que ter força-peso. Vamos representar aqui? Então pronto, representei a força-peso. Além dela, vale lembrar, existe uma força de compressão. De quem estou falando? Da força normal. Normal que é sempre perpendicular à superfície. Então vamos representá-la aqui. Ó. Vale lembrar, quem é responsável pela força-peso é a Terra. É a força com que a Terra atrai os corpos. E a normal, a responsável por ela é a esteira. A caixa comprime a esteira e a esteira, por sua vez, empurra ela para cima num par de ação e reação. Mas atenção, hein? Normal não é um par de ação e reação com peso. Cuidado! Temos também a força feita pela pessoa. A força feita pela pessoa travando a caixa aponta então para a direita. Vamos representá-la aqui. Chamei essa força então de F-mão. É a força feita pela mão. Mas vem cá. Como a caixa está em repouso, tá faltando força aqui, né? Porque a resultante tem que ser 0. E, olhando para o desenho, tudo bem. Força-peso pode ser anulada pela normal. Mas quem é que anula a força feita pela mão da pessoa? Falta uma força aqui, então, que é a força de atrito. Força de atrito, afinal de contas, o bloco, né, raspa pela superfície, que é a esteira. Vamos representar a força de atrito, em que para a resultante ser 0, obviamente, tem que estar para a esquerda. Chamei a força de atrito de FA. Como o bloco está em repouso, mas a esteira passa para lá, existe uma força apontando para lá, né, que é a força de atrito. Para fechar a questão me pede qual é a resultante das forças feitas pela a esteira. Você percebeu que feita pela esteira temos duas. A normal, de compressão, e a força de atrito, devido ao deslizamento em relação à superfície. Se tanto a normal quanto a força de atrito são as forças feitas pela esteira, a resultante entre elas é dada pela regra do paralelogramo.
Vamos fazer aqui? Traça a paralela de um no final do outro, a paralela do outro no final do um. A resultante está do encontro dos vetores ao encontro das paralelas. Então tá aqui, ó. Essa seria então a resultante, a força resultante feita pela a esteira. Resposta, portanto, letra C. Se você está com dificuldade nessa regra do paralelogramo, assista esse videozinho aqui, ó. Já falei sobre regra do paralelogramo. E outra, se você tem dificuldade sobre força de atrito, há outro vídeo aqui, ó. Já expliquei aqui também no canal, hein? Temos então uma questão de lançamento de projéteis, hein? A questão diz que a pessoa lança uma bolinha com uma energia cinética E0. E esse lançamento, o vetor velocidade inicial forma com a horizontal um ângulo alfa. A questão pergunta qual é a energia cinética no ponto mais alto dessa trajetória. Todas as vezes que a gente trabalha lançamento de projéteis, é fundamental que você faça a decomposição do vetor velocidade. A gente sempre analisa o movimento na horizontal e na vertical. Veja bem, quando eu olho para o desenho aqui, podemos pensar que esse vetor velocidade tem duas parcelas, uma horizontal e uma vertical. Vamos representá-las aqui. Temos então as duas componentes da velocidade, Vx, horizontal, e Vy, vertical. Em lançamento de projéteis, vale lembrar, a única aceleração que existe aqui é a aceleração da gravidade, que é uma aceleração vertical. Se a aceleração da gravidade é vertical, o movimento vertical sofre influência dela, ou seja, é um movimento uniformemente variado. Porém, na horizontal, como não há aceleração, o movimento é movimento retilíneo uniforme. A composição desses dois movimentos, vertical, acelerando e freando, como se fosse um lançamento mesmo vertical, e ir para o lado com velocidade constante, resulta numa trajetória parabólica. É importante que você saiba isso, a trajetória é parabólica. Está aqui então representada a trajetória parabólica para esse movimento. A questão pergunta sobre o ponto mais alto, lembrando, né? No ponto mais alto, vem cá, o lançamento vertical, a parcela vertical, quando ela vai subindo, lembrando, o movimento vertical dela é movimento retardado e, portanto, a velocidade vai diminuindo, até no ponto mais alto ela ser zero. Faça o teste, né? Quando eu pego um objeto e lanço esse objeto verticalmente, no ponto mais alto a velocidade é zero, porque era o ponto de inversão. Porém, aqui vale lembrar, o movimento ele não é apenas vertical, ele ainda vai para frente, né? Como o movimento horizontal é com velocidade constante, a todo momento existirá essa parcela de velocidade Vx. Ou seja, no ponto mais alto, tudo bem, o Vy vale zero, mas ainda existe velocidade, que é o Vx. Agora a pergunta é, quanto vale o Vx? Bom, voltando no início do nosso problema, nós podemos facilmente identificar o Vx como sendo um cateto adjacente a esse ângulo alfa no meu triângulo. Se é um cateto adjacente, podemos falar então que o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente Vx sobre a hipotenusa, que é a velocidade v. Ou seja, Vx pode ser entendido como sendo v cosseno de alfa. Bom, no ponto mais alto, então, sabemos, a única velocidade é o Vx, uma vez que o Vy vale zero. A questão pede a energia cinética dele lá em cima. A energia cinética, então, é associada apenas à velocidade Vx e pode ser calculada como sendo energia cinética é igual a mvx ao quadrado sobre 2. Isso, lembrando, é a energia cinética no ponto mais alto, que é justamente o que ele quer. Porém, quanto vale o Vx? Vx é v cosseno alfa. Vamos substituir na fórmula? Ficamos assim, ó. Energia cinética é igual a m Vx, que é v cosseno alfa ao quadrado sobre 2. Podemos então melhorar e colocar assim, ó, que a energia cinética é igual a mv ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa sobre 2. Porém, o mais legal agora é perceber o seguinte. Olha para esse termo aqui, ó. Quem é esse termo? mv2 sobre 2, onde v é a velocidade inicial, v,
é a energia cinética que ele tinha no início do lançamento, que é justamente o que a questão chama de E0. Então isso daqui é o E0, então podemos escrever a energia cinética no ponto mais alto como sendo o E0, que é a energia lá embaixo, vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Pronto. Essa é então a resposta da nossa questão. Marque aí letra C. Bom, a questão diz que nós temos uma boia opaca, e falar que é opaca significa que a luz não passa por ela, na superfície de uma piscina, onde existe uma haste luminosa embaixo. Está aqui representado. O raio dessa boia opaca é de 20 centímetros, beleza? Ela é circular. E o comprimento da haste é de 1 metro. A questão pede para considerar o índice de refração da água, 1,25, e o índice de refração do ar igual a 1. Ele pergunta qual é o tanto da haste que é visível para um observador que está do lado de fora. Essa é uma questão que está associada ao fenômeno da reflexão total. Se você tem dificuldades em reflexão total, acesse o link. Afinal de contas, eu já fiz um videozinho aqui no canal sobre reflexão total. Corre lá que você vai aprender um pouquinho. Muitas vezes, nessa questão, o aluno não sabe nem o como começar. Não sabe nem o que ela está falando. Veja bem, se eu pego a base aqui dessa haste e dali saem vários raios, vamos pegar, por exemplo, um raio de luz que saindo daqui, tome essa trajetória. Esse raio de luz, lembrando, ao passar da água para o ar, ele vai aumentar a sua velocidade e afastar da normal. Se ele afasta da normal, normal que é aquela linha imaginária perpendicular à superfície, está aqui representada, esse raio de luz então deveria afastar da normal. Afastou da normal e atingiu os olhos do observador. E se atinge os olhos do observador, esse observador vai conseguir ver essa partezinha aqui iluminada, ok? Porém, veja bem, qual é a dificuldade desse problema? Quando eu vou pegando pontos superiores dessa haste, se eu fosse traçar novamente o raio de luz ele está incidindo com um ângulo agora em relação ao normal maior. E se o ângulo fica maior, o raio de luz ele acaba afastando mais. Quando ele afasta mais, pode chegar inclusive uma hora em que ele saia paralelo à superfície. Então poderíamos talvez termos esse resultado aqui, ó. Ele afastou e saiu paralelo à superfície. E aí o problema é o seguinte, se eu pegar um ponto luminoso mais para cima, repare, um ponto luminoso mais para cima, novamente, saindo da água e indo para o ar, do meio mais refringente para o menos refringente, aumenta a sua velocidade e afasta-se da normal. Porém, como ele vem com um ângulo maior ainda, ele tem que afastar mais. O problema é que o raio anterior já afastou o suficiente para sair paralelo à superfície. Esse raio agora afastando mais, ele nem sairia, portanto, sofrendo assim um fenômeno conhecido como reflexão total. A partir do momento que esse raio não consegue sair, ele não atinge os olhos do observador do lado de fora. Logo, o observador já não é mais capaz de ver essa parte aqui da haste. Agora você entendeu então o que ele consegue ver. Repare, na figura, apenas esse pedacinho aqui, ó, da haste será visível para o observador, porque raios conseguem sair daqui, bater aqui, passar e atingir os olhos dele. Acima desse ponto, né, esse ponto aqui, ó, acima desse ponto, já não é mais visível a haste, porque todo raio que sair dali sofre reflexão total. Não consegue escapar e, portanto, não atinge os olhos da pessoa. Então, agora que você já tem uma clareza maior sobre o problema, vamos às contas. Para isso, deixa eu pegar apenas esse raio aqui, que é o nosso raio limite nessa transição. Então veja bem, já partimos para a situação que me interessa. Inclusive, esse raio de luz, que é um raio limite, ele incide com um ângulo que, por esse motivo, é chamado de ângulo limite. Representado aqui como sendo θL, ângulo limite, ou também chamado de ângulo crítico. É o ângulo para qual o raio de luz acaba saindo, formando 90 graus com a normal, ou seja, ele sai paralelo à superfície. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então é descobrir quanto vale esse ângulo limite. Para isso, vamos usar a chamada lei de Snell. Atenção, N1, que seria o da água, N água, vezes o seno do ângulo limite, é igual a N2, que seria o do ar, vezes o seno de θ2, que é 90 graus.
Lembrando, o índice de refração da água vale 1,25 vezes seno do ângulo limite é igual índice de refração do ar, que é 1, vezes o seno de 90, que é 1 também. Fazendo a conta, seno do ângulo limite é igual a 1 dividido por 1,25, que dá, inclusive, para a gente melhorar. Então, 0,8 é o seno do ângulo limite. Daqui a pouco você vai entender por quê. Mas vem cá, quanto vale, então, o cosseno desse ângulo? Para isso, a gente tem que ir lá na matemática com a chamada relação fundamental. Lembra dela? Que dizia o seguinte: o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado tem que dar 1. Como o seno vale 0,8, ficamos 0,8 ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 0,8 vai dar 0,64, né? Passa para lá. Então ficou cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos, passa para lá, 0,8 ao quadrado, 0,64. 1 menos 0,64 nos dá 0,36. Cosseno ao quadrado é 0,36, logo, o cosseno vale raiz de 0,36, que nos dá 0,6. Deixa essa informação aí. Por quê? Porque agora a gente entra num problema de trigonometria, a física já foi. Lembrando, a questão pergunta qual é a parte visível. E a parte visível, você sabe, já entendemos, seria apenas daqui para baixo. Vamos chamar então esse pedaço aqui visível de y. É o que eu quero determinar. Se aqui é y e tudo é 1 metro, podemos falar então que daqui até aqui, ó, vale 1 menos y. Pois bem, agora vem cá. Olhando para esse triângulo aqui, ó, nesse triângulo, como aqui é vertical e a normal é vertical, paralela, paralela, cortada por transversal, se aqui é θL, aqui é θL da figura, nós temos cateto oposto a θL vale 20 centímetros, cateto adjacente vale 1 menos y. Agora, cuidado das unidades, né? Aqui está em centímetro e esse 1 está em metros. Vou, portanto, até corrigir. Vou falar, na verdade, que ao invés de 1 metro, nós temos 100 centímetros. Então aqui ficaria 100 menos y. Pronto. Agora todo mundo é em centímetros. Veja bem, se eu tenho o cateto oposto e o adjacente, a relação entre eles é feita pela tangente. Ah, agora você entendeu por que eu descobri o cosseno do ângulo, né? Tangente do ângulo. Vem cá. A tangente de θL é o cateto oposto, 20, sobre o cateto adjacente, que é 100 menos y. Porém, tangente de um ângulo é a razão entre o seno e o cosseno. E está aqui, ó. O seno vale 0,8 e o cosseno vale 0,6. Então ficamos 0,8 sobre 0,6 é igual a 20 sobre 100 menos y. Estamos agora quase lá no final da nossa questão. Falta só resolver isso e encontrar quanto vale esse y. Bom, simplificando, 0,8 e 0,6 podemos escrever como sendo 4 e 3. 4 com 20 dá para simplificar também, né? Ficamos com 1 e 5. Multiplicando cruzado, temos 100 menos y vezes 1, 100 menos y, é igual a 3 vezes 5, 15. Ou seja, y é igual a 100 menos 15. 100 menos 15, y é igual a 85 centímetros. 85 centímetros, então, é a parte visível do nosso problema. Resposta letra B de bola. Temos agora uma questãozinha sobre ondas, teórica, hein? É aquela questão para você não zerar a prova, hein? É essa questão, nem pense em errado. Veja bem, ela compara ondas de rádio com ondas sonoras. Vamos avaliar cada item para ver aonde que está a resposta certa. Na letra A, ele diz que radares, ondas de rádio, são ondas mecânicas, enquanto som são ondas eletromagnéticas. Cuidado, hein? A questão inverteu, está errado. Radares são ondas eletromagnéticas, uma vez que são radiações. Se propagam pelo meio a partir da oscilação de campo elétrico e campo magnético. Já o som não.
O som é uma onda mecânica, é vibração do meio. Tanto é que você já deve ter percebido quando você está em alguma festa, em algum show, quando você aproxima de uma caixa de som, o som é tão intenso que o seu corpo vibra com a passagem do som. Se o seu corpo vibra com a passagem do som, é onda mecânica, é vibração do meio. Então a letra A está errada. Na letra B, ele diz que ambas as ondas precisam de um meio material. Errado também. Ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, não precisam do meio material para se propagar. Inclusive, podem se propagar no vácuo. Todas as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Além do rádio, temos outros exemplos, né? Infravermelho, luz visível, ultravioleta, micro-ondas, raio-x, raio gama. Todas essas são ondas eletromagnéticas. Então, letra B, falsa também. Na letra C, ele diz que onda de rádio tem vibração longitudinal e som transversal. Errou também. Na verdade, o contrário. Ondas de rádio têm vibrações transversais. Quando a onda de rádio se propaga, campo elétrico oscila perpendicularmente à sua propagação. Se o campo elétrico oscila perpendicularmente à sua propagação, isso é uma onda transversal. Onda transversal, lembrando, é aquela que quando a onda se propaga, a vibração é perpendicular à propagação. Um outro bom exemplo seria ondas de cordas, né? Onda na corda também é uma onda transversal. Quando você faz um movimento numa corda, enquanto a onda se propaga, cada ponto sobe e desce. Ondas transversais. Já o som não. Repare o movimento do alto-falante. O movimento do alto-falante é para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Se é para frente e para trás, a vibração, na verdade, ela ocorre paralelamente à propagação da onda. Isso é característico de uma onda longitudinal. Então veja bem, rádio é transversal, som é longitudinal, eletromagnética e mecânica. Mas isso não tem nada a ver com a segunda classificação. Na letra D, ele diz que a frequência das duas ondas independe do meio em que ela se propaga. Verdadeiro, essa é a nossa resposta. Vale lembrar em ondas, o que caracteriza, na verdade, a frequência é a fonte. É a rapidez com que a fonte oscila. Como assim fonte? No caso do som, por exemplo, o alto-falante oscila numa certa frequência, numa certa rapidez. Isso sim determina a frequência, a fonte, o alto-falante. A dependência com o meio, na verdade, deve ser feita com relação à velocidade. Quando o meio material muda, a velocidade acaba mudando. Então, letra D, verdadeira, frequência independe do meio, depende da fonte. Na letra E, ele diz que a velocidade das ondas de rádio na atmosfera é menor do que a velocidade do som na atmosfera. Errado. Ondas eletromagnéticas, que é o caso do rádio, tem na atmosfera, assim como no vácuo, um valor que a gente considera como sendo 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Decore esse valor. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo é a velocidade de uma onda eletromagnética no ar, no vácuo. Qualquer uma delas. O som não. O som, por ser vibração do meio, onda mecânica, é bem mais lento. A maioria das vezes a gente considera, por exemplo, o som no ar uma velocidade de 340 metros por segundo. Então, o contrário, a velocidade do som é menor do que a velocidade das ondas de rádio. Portanto, chegamos à conclusão. Resposta letra D. Bom, na questão, então, ele me dá 3 carguinhas, tá? E me faz 2 perguntas. No centro do círculo, quanto vale o potencial elétrico e quanto vale o campo elétrico? Veja bem, o potencial elétrico pode ser calculado pela fórmula kq sobre d. Depende de uma constante eletrostática, da carga que gera aquele potencial e da distância que a carga está do ponto. O principal, na verdade, é lembrar que potencial elétrico é uma grandeza escalar. E se é uma grandeza escalar, não aponta para lugar nenhum, não há um vetor associado a ela. O sinal da carga é fundamental nesse cálculo do potencial. Por ser uma grandeza escalar, quando a questão me pergunta qual é o potencial nesse ponto, basta eu fazer a soma algébrica dos potenciais gerados por cada uma das cargas naquele ponto. Essa carga gera um potencial positivo ali, essa carga gera um potencial positivo ali e essa carga gera um potencial negativo ali. O potencial resultante do ponto, que é o que ele me pergunta, basta somar todos levando em consideração o sinal. Então vamos calcular o potencial resultante no ponto. Vem cá.
O potencial seria potencial gerado por essa carga, positivo, K, Q, sobre a distância, que seria aqui o raio, né? Rzinho, mais potencial gerado por essa carga, positivo, K, Q, sobre a distância, que é o raio, mais potencial gerado por essa carga, porém como o sinal dela é negativo, o potencial gerado por ela é negativo, K, 2Q sobre o raio, que é a distância. Veja bem, essa conta tá fácil, né? KQ sobre R mais KQ sobre R, 2KQ sobre R menos 2KQ sobre R, zerou. Ou seja, o potencial resultante nesse ponto vale zero. Agora vamos ao campo elétrico resultante. E para o campo elétrico, vale lembrar, a fórmula e a logística é um pouco diferente. O campo elétrico gerado por uma carga pontual é dado pela seguinte fórmula. Para o cálculo do campo elétrico, então, lembrando, nós temos a fórmula K módulo de Qzão sobre a distância ao quadrado. Parece, mas é diferente, né? Primeiro, o fator quadrado na distância. Segundo, campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, ela aponta para algum lugar. Quando ela aponta para algum lugar, eu posso então trabalhar apenas o módulo da carga. Como é que a gente representa o campo elétrico? Veja bem, o campo elétrico de uma carga positiva é sempre divergente, sai dela. Veja bem, então para a carga positiva, nesse ponto, é gerado um campo elétrico divergente. Vamos representá-lo aqui, ó, apontando para lá, divergindo dele, da carga positiva. Da mesma forma, essa mesma carga positiva gera um campo elétrico para cá, divergente. Repare, esses dois campos elétricos são iguais, né? Afinal de contas, é a mesma constante, a mesma carga e mesma distância, onde a distância é o raio. Podemos, então, anular esses dois vetores, afinal de contas, têm o mesmo módulo e sentidos contrários. Mas ainda existe o campo elétrico gerado por essa carga. Cargas negativas geram campos convergentes, apontam para ela. Ou seja, o campo elétrico nesse ponto gerado por essa carga está aqui, ó. Repare, como só sobrou ele, visto que os outros dois se anularam, ele será o nosso campo elétrico resultante. Vamos calcular então esse campo elétrico resultante? O campo elétrico resultante vai ser apenas o campo elétrico gerado por essa carga. K vezes módulo, então, 2Q sobre a distância que é o raio ao quadrado. Ou seja, o campo elétrico resultante é igual a 2KQ sobre R ao quadrado. Chegamos à conclusão, então, de que o potencial resultante é zero, mas o campo elétrico resultante é 2KQ sobre R ao quadrado. Resposta letra E. Finalmente, então, chegamos à última questão do vídeo. E com um desenho meio arregaçado, né? Nossa, final de prova, você se depara com uma questão dessa? Dá um desespero, né? Mas calma aí, a questão é um pouquinho chata, mas dá pra gente resolver aqui. Vem comigo. A questão diz que nós temos uma pilha, polo A e polo B. Aqui nós temos um ímã, ele chama de X, não sei qual é a polaridade, tá? O fio, ele faz esse zigue-zague todo aí e está preso a uma haste que tem uma hélice, podendo girar no sentido horário ou anti-horário. Okay? A questão ela vai brincar, na verdade, com qual é o polo positivo, polo negativo, polo do ímã, para onde que gira. Bom, vamos pegar a letra E, que é a resposta, já estou comentando aqui, para a gente analisar. Acredito que depois você saberia fazer a análise para outras letras e perceber que elas estariam erradas na verdade. Veja bem, vou considerar então, conforme a letra E, que o A é um polo negativo, que o B é um polo positivo e que o ímã tem um polo norte virado para cima. Ótimo! Qual é a análise que a gente tem que fazer nesse problema? Na verdade, inicialmente, duas. Corrente elétrica que é estabelecida no fio. Afinal de contas, é um circuito fechado, né? Aqui eu coloquei o pontilhado, mas ele está passando lá por trás. Está aqui. Se é um circuito fechado, lembrando, corrente elétrica convencional, movimento de cargas positivas. Já expliquei isso, inclusive, nesse vídeo aqui, ó. Assista lá depois. Movimento de cargas positivas é sempre do mais para o menos. Sai do mais e vai para o menos. Nossa corrente elétrica, portanto, está aqui, ó. Subindo aqui. Aí ela passa por aqui. Vem nessa haste por aqui. Desceu por aqui, passou aqui. Chegou no nosso fio, no polo negativo. Então, representei o sentido da corrente elétrica. Maravilha!
E o campo magnético que existe ali, como é que a gente representa? Lembrando, o campo magnético sempre num ímã sai do norte e entra no sul. Se eu considero aqui como sendo um polo norte, sair dele no problema geraria um campo magnético vertical. Então vamos considerar o campo magnético como sendo um campo magnético vertical. Tá ali, setinha no desenho, só para você perceber que ele está para cima, sai do norte, ok? Veja bem, nessa região aqui então, nós temos movimento de carga elétrica, porque tem corrente elétrica, numa região que há um campo magnético para cima. Aqui nós temos que aplicar a chamada regra do tapa. Já te expliquei também, né? Assista esse vídeo aqui da regra do tapa. Veja bem, quando a gente olha para esse pedaço do fio que está aqui, ó, vamos aplicar a regra do tapa, utilizando sempre, lembrando, a mão direita. Faça aí você. É importantíssimo que você treine junto comigo para acertar uma questão de regra do tapa. Veja bem, nesse fio daqui de cima, como a corrente elétrica está para lá, coloque o dedão para a corrente elétrica, movimento de cargas. Os 4 dedos representariam o campo magnético. Dedão para lá, corrente elétrica está para lá e campo para cima. Como o movimento é de cargas positivas, o tapa deve ser feito com a palma da mão, ou seja, surge uma força aqui, ó. Vamos representar essa força. Essa força pode ser representada na figura aqui assim, então. Força magnética. Por outro lado, esse pedaço do fio que está aqui embaixo, vamos aplicar a regra do tapa para ele? Dedão para corrente, campo subindo. Como é movimento de carga positiva, o tapa é para dentro do quadro, com a palma da mão. Então a força, na verdade, aplicada sobre esse fio, está lá para dentro do quadro, ó. Imagine ela lá para dentro do quadro. Qual é a conclusão que a gente tira desse problema? Se esse pedaço de cima sofre uma força para cá, né, no desenho, e esse pedaço para lá, trazer esse cara para cá e empurrar aquele para lá, percebeu que gera aqui um torque magnético? Essa espira claramente, então, esse conjunto de fios ali vai girar, né? Puxado para cá e empurrado para lá, o sentido de rotação dele é o sentido horário. Então, nesse problema, a espira geraria então uma rotação da hélice no sentido horário, na figura aqui então. O grande desafio, na verdade, do eletromagnetismo é olhar para o desenho e tentar enxergar o problema. Isso é o que o desafiador, é entender para onde que está essa força, é para dentro, é para fora. Então, no desenho, espero que tenha entendido que a força atua para cá, essa força para lá, girando então, provocando uma rotação no sentido horário. Ao ligar então esses fios, nós temos como se fosse um motorzinho elétrico ali então, gerando a rotação na hélice do ventilador. Beleza? Pensando nessas condições, resposta então, letra E. Fica o desafio para você. Olhe para as outras alternativas e tente identificar o erro, tá? Coloque aí o polo positivo e o polo negativo, bem como o polo norte ou sul do ímã, e verifique para onde seria a rotação dessa minha hélice. Treine aí nessa questão. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário que eu tento te ajudar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo de resolução da prova da Unesp de 2017. Desejo a você uma excelente prova. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar ligado de resoluções e outros vestibulares e muito conteúdo, claro. Aqui do lado eu coloquei playlists com resoluções de outras provas, caso você tenha interesse. Se gostou do vídeo, dá um likezinho aqui embaixo. Isso sempre fortalece o canal aqui para a gente continuar seguindo, produzindo muito material de qualidade aqui no YouTube. Foi um prazer e até mais!